Ao longo do tempo, o ser humano foi utilizando e descobrindo novas formas de utilizar os recursos da natureza. Então, os recursos energéticos foram descobertos tanto novos recursos energéticos como novas formas de aproveitar esses recursos que a natureza traz. Então, ao longo do tempo, o ser humano foi desenvolvendo e utilizando técnicas como a obtenção da força dos rios, a força hidráulica, para realizar atividades como, por exemplo, moer grãos no início das civilizações ou bombear água para regiões mais elevadas e fazer a irrigação. Atualmente, a principal utilização da força dos rios é para produzir energia elétrica através das usinas hidrelétricas, que são gigantescas estruturas que aproveitam essa força do rio para mover turbinas e produzir energia elétrica. Mas ao longo do tempo, novas formas foram aplicadas e utilizadas, como o petróleo e seus derivados, que é a principal fonte de energia utilizada pelas sociedades atualmente, e há uma dependência muito grande em relação ao petróleo. Mas com essa consciência de que o petróleo não será eterno, vai se acabar um dia, o ser humano vai desenvolvendo novas técnicas, como a obtenção de energia elétrica através da força dos ventos ou através da luminosidade solar, com grandes estruturas que captam a luz solar e transformam em energia elétrica para abastecer as sociedades. Os recursos energéticos são tudo o que o homem pode retirar da natureza para obter energia. Então, todo tipo de recurso que a natureza oferece, que o ser humano pode retirar e utilizá-lo como uma fonte de energia ou transformá-lo em uma fonte de energia, podemos chamá-lo de recurso energético. Esses recursos energéticos podem ser não renováveis ou renováveis. Os recursos não renováveis são aqueles que a natureza não tem a capacidade de repor no tempo de retirada. Ou seja, quando o ser humano utilizar todos os recursos, a natureza não será capaz de produzir novos recursos. São eles o petróleo, o gás natural e o carvão mineral, que são recursos energéticos fósseis ou recursos minerais fósseis. O petróleo e o gás natural são encontrados juntos, eles são produzidos no mesmo processo. E o carvão mineral é um processo diferente, mas esses três recursos são considerados recursos fósseis, porque eles dependem da transformação química e física dos compostos de origem. E também os elementos radioativos, que é a energia nuclear, também não são renováveis porque dependem de elementos radioativos que a natureza produz lentamente. Já os recursos renováveis, a natureza repõe em um tempo rápido, pode repor em um tempo rápido, ou são recursos que nunca se acabam. Então existe aí uma classificação entre os recursos renováveis, entre aqueles que realmente são renováveis, que a natureza pode recuperar, pode repor, e tem aqueles que são considerados inesgotáveis, como a energia geotérmica, que é um recurso inesgotável, que é a utilização da temperatura do interior da Terra para produzir energia elétrica, utilizando essa alta temperatura do interior da Terra, que é muito utilizada principalmente na Islândia, países onde tem uma grande incidência de vulcões, capta essa energia térmica do centro da Terra para produzir eletricidade. A energia eólica também é um tipo de energia infinita ou permanente, né? Porque os ventos nunca vão se acabar. Então é uma fonte inesgotável. A energia solar também é outra fonte inesgotável, visto que o universo e o sistema solar vai se acabar daqui a alguns bilhões de anos, então a nossa sociedade não vai ver o fim desses elementos aí, desses recursos. Já a energia hidrelétrica, que é a utilização da força dos rios para produzir eletricidade, é um recurso
renovável desde que seja bem administrado, né? Seja bem utilizado de forma a preservar os rios, assim como a biomassa, que só existe enquanto o ser humano fazer o replantio da biomassa, que é utilizado principalmente a biomassa vegetal. Então, planta-se árvores para fazer essa coleta das árvores, transformá-la em energia através ou da lenha ou através do carvão vegetal. E também o biogás, que ele é renovável porque ele trata-se da da decomposição da biomassa de elementos orgânicos para produzir gás. Então, o biogás substitui diretamente e com vantagens o gás natural. Nós vamos ver aqui quais são as principais fontes de energia produzidas no mundo, né? Que é a matriz energética mundial em 2020, segundo a Agência Internacional de Energia. Então, a gente observa que o petróleo e seus derivados são a principal fonte de energia em demanda no mundo. Em segundo, nós temos o carvão mineral e depois o gás natural. Então a gente observa aqui uma dependência muito forte das fontes de energia fósseis e não renováveis na matriz energética mundial. E em segundo lugar nós temos a biomassa e a energia nuclear. E em terceiro, a hidráulica, que é a produção de energia através das usinas hidrelétricas, que existe apenas em países que são ricos em rios de grande porte, como o Brasil, como a China, como a Rússia, Estados Unidos também e Canadá. Já no Brasil, segundo o Boletim Energético Nacional, a matriz energética é essa aqui. Também é dependente principalmente do petróleo e derivados, né? Petróleo para mover tanto os automóveis no meio de transporte como a indústria, através da queima para produzir algum tipo de bem, algum tipo de produto. Só que no Brasil temos uma mudança, não temos uma dependência muito grande do carvão, principalmente porque o Brasil é pobre em carvão mineral. Então, o subsolo brasileiro não existe carvão de boa qualidade, tem que importar. Por importar, transforma o processo muito custoso. Então, o Brasil utiliza outros tipos de recursos, como gás natural, por exemplo, em substituição ao carvão nas usinas, tanto termoelétrica como as siderurgias. Mas a segunda principal fonte energética da matriz brasileira é a biomassa. Primeiro, através da cana-de-açúcar, para a produção de etanol, e também o bagaço da cana para utilizar como fonte de calor, fonte energética calorífica, e através da lenha e carvão vegetal. Então, somando aqui, nós temos 26,8% da matriz energética brasileira é de biomassa, seja ela pela cana-de-açúcar, seja ela pela lenha e carvão vegetal. E em terceiro lugar, nós temos a energia hidráulica, através das usinas hidrelétricas, depois o gás natural. O Brasil não é muito rico em gás natural e tem a ligação com a Bolívia através do gasoduto Bolívia-Brasil para fornecer gás natural para as indústrias brasileiras. Depois vem outros renováveis, 7%, como energia eólica, energia solar e o carvão mineral. E por último, a energia nuclear, através de 3 usinas nucleares, que são as usinas Angra, Angra 1, Angra 2 e Angra 3, que ficam no Rio de Janeiro. Em relação ao consumo energético, também de acordo com o Boletim Energético Brasileiro, ou Nacional, os principais setores que consomem energia são esses aqui. O transporte, setor de transporte é o que mais consome energia, principalmente as energias fósseis, né? Gás natural e derivados do petróleo, como caminhões, ônibus, trens, navios e automóveis.
Em segundo lugar vem a indústria, que além dos derivados do petróleo utiliza bastante energia elétrica, e essa energia elétrica é fornecida principalmente através das usinas hidrelétricas. Mas a indústria também utiliza bastante gás natural e também o carvão. Depois vem o setor energético, que para produzir energia também precisa gastar energia, então aí 11%. As residências, o setor residencial, são nossas casas, 10% de todo o consumo brasileiro é para residências. E depois a agropecuária, 4,9%, o comércio, o setor público e outras categorias, 5,5%. Então aqui nós temos os principais setores que consomem energia no Brasil. Vamos agora verificar as fontes de energia não renováveis, que são aquelas energias fósseis e a energia nuclear. Então o petróleo, que é a principal fonte de energia, tanto no Brasil como em qualquer lugar no mundo, e junto do petróleo é produzido o gás natural. Então onde tem petróleo tem o gás, que é um recurso fóssil juntamente com o carvão mineral, que é outro recurso energético fóssil. São os principais recursos. E a energia nuclear, que é através de elementos químicos radioativos, sejam eles produzidos em laboratórios ou sejam eles extraídos naturalmente do subsolo. Energia nuclear. Essa fumaça aqui não é uma fumaça poluente. A energia nuclear é uma energia considerada limpa para o ar. Isto aqui é vapor d'água. A energia nuclear, na verdade, ela utiliza o calor que a radiação emite, é lacrado com parede de concreto e chumbo para não escapar a radiação. Então utiliza apenas o calor para produzir a energia elétrica. Isso aqui é o vapor d'água que está sendo liberado, então não é fumaça poluente aqui. O único problema da energia nuclear é os resíduos, são os resíduos radioativos que é muito complicado para descartá-lo posteriormente, após o uso. A energia fóssil são o carvão mineral, o petróleo e o gás natural. São as três principais fontes de energia utilizadas na matriz energética mundial e são energia fósseis e são não renováveis. Fóssil porque depende de uma transformação química e física na sua estrutura química e sua estrutura física ao longo de milhões de anos por vários processos naturais. Essas três fontes de energia permitiram o desenvolvimento das sociedades industrializadas e tecnológicas. Então, hoje nós só temos a tecnologia graças ao desenvolvimento ao longo do tempo dessas três fontes de energia, que foi responsável pelo consumo de energia cada vez maior, de forma exponencial, de forma a dobrar de tempos em tempos. Então, quanto mais a sociedade evolui, mais necessita de fontes de energia. E essas três fontes aqui foram as responsáveis pelo aumento cada vez maior da necessidade e da utilização de energia. Desde a Revolução Industrial, que utilizou o carvão mineral nas máquinas a vapor, cada vez mais desenvolvendo técnicas melhores. Depois veio o petróleo, com a utilização nos automóveis, e o gás natural também com nos automóveis e nas indústrias. Então, desde essa revolução, deu-se uma reviravolta nas sociedades modernas, utilizando equipamentos cada vez mais modernos, cada vez mais eficientes e que atendem melhor às necessidades tanto da economia quanto dos lares do mundo todo. O petróleo, que é a principal fonte de energia, o petróleo e seus derivados, é um hidrocarboneto. Na verdade, o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. O petróleo é uma mistura homogênea, tem vários componentes dentro do petróleo. Ele se forma e vários elementos estão lá misturados. Uma mistura homogênea é aquela mistura que você não consegue separar em processos simples, como a decantação, por exemplo.
e ele se forma em ambiente com muita matéria orgânica, pouco oxigênio e muita pressão e temperatura sobre essa matéria orgânica para que ele adquirir as suas propriedades. Ocorrer a transformação química e física, adquirir as propriedades que caracteriza o petróleo. Então o petróleo se forma da seguinte maneira. A matéria orgânica é acumulada geralmente nas proximidades do litoral, que é chamada a plataforma continental, onde tem uma grande quantidade de fitoplânctons e zooplânctons, que são micro-organismos que alimentam os peixes. Então esses elementos se acumulam, eles perecem, né, morrem e se acumulam no leito da plataforma continental. Então, com o passar dos milhões de anos, os rios ou o próprio mar vai despejando sedimentos sobre essa matéria orgânica e, com isso, vai tornar esse ambiente livre de oxigênio. Então, sem oxigênio e com muita pressão, o peso dos sedimentos vai decompor essa matéria orgânica, mas não vai haver decomposição bacteriana. As bactérias não vão consumir. Então vai haver uma decomposição sem oxigênio e essa matéria vai se transformar. Vai haver uma transformação química e na sua estrutura física, dando origem a hidrocarbonetos, que são compostos formados por hidrogênio e carbono. O nome já está sugerindo hidrocarboneto. Então esses hidrocarbonetos vão migrar para do seu local de formação até regiões mais superficiais e se alojarem em rochas impermeáveis. Cada vez vão se acumulando e formando depósitos chamados jazidas. E nessas jazidas vão se acumular tanto o petróleo quanto o gás natural entre essas rochas impermeáveis, que a partir daí, com o estudo geológico da região, pode-se descobrir, identificar a ocorrência de petróleo e gás natural. O petróleo, para ser aproveitado, tem que ser refinado. O processo de refino do petróleo é feito em torre de destilação fracionada. Fracionada significa que essa torre ela tem vários compartimentos, em que cada compartimento desse é extraído um tipo de subproduto do petróleo. Nessa torre vai ocorrer a separação dos componentes. Então, o petróleo é um composto com vários elementos e o processo de destilação vai separar esses componentes, que são nessas torres aqui, onde cada compartimento tem extraído um tipo de componente que compõe o petróleo. O processo de refino do petróleo nessas torres de destilação é feito da seguinte maneira. O petróleo bruto é colocado em uma fornalha que é aquecido a mais ou menos 400 graus Celsius. Então, a 400 graus Celsius, o petróleo vai entrar em estado de vapor. Então, o vapor de petróleo vai ser canalizado e enviado para a torre de destilação. Destilação é o processo de separação de líquidos homogêneos. Então, por exemplo, se eu quero separar o álcool da água na produção de etanol, eu utilizo também o processo de destilação. Então, destilação do petróleo. Na destilação do petróleo, cada compartimento é resfriado a determinada temperatura de condensação dos subprodutos. Então, as partes mais baixas são mais quentes e as mais elevadas são mais frias. Então, as mais altas, como os resíduos, que é o piche, o coque e outros materiais residuais, são condensados acima de 340 graus Celsius. Depois vem o óleo combustível, 300 graus, o óleo lubrificante, 280 graus, o diesel, querosene, nafta, gasolina,
e o gás refinado, que é o gás do petróleo, aquele mesmo gás que utiliza na cozinha, né? O gás butano e o gás propano, e entre outros vários gases. Então aqui nós temos os principais elementos que compõem o petróleo. O processo de destilação é um processo físico, que vai separar uma mistura homogênea, vai separar os compostos do petróleo. Depois desse processo físico, ainda existem outros processos que modificam a estrutura química dos componentes. Então, a partir, por exemplo, de óleo combustível ou a partir dos resíduos, como piche e coque, pode-se produzir gasolina, que é um produto com maior valor agregado. A partir da nafta, por exemplo, também é produzida gasolina, com a combinação ou com a quebra da molécula de cada um desses componentes aqui. Então temos a primeira etapa do refino é a destilação, que é um processo físico, e depois tem outros processos, que são processos químicos para produzir vários outros tipos de produtos ou aumentar a produção de um produto com maior valor agregado, que é no caso da gasolina ou o gás.